Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste domingo da apresentação do Senhor. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na interpretação dos textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Ora, muito bem, estamos então neste domingo da apresentação do Senhor, que seria, como todos sabem, o quarto domingo do tempo comum, mas que este ano não acontece, dado ser o dia 2 de fevereiro, o dia do consagrado, dia da festa da apresentação do Senhor. E, portanto, a Igreja determinou que a festa, que é uma festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, seja celebrada no domingo. Uma festa muito importante para todos os consagrados, ou seja, todos nós batizados, fomos consagrados a Deus pelo nosso batismo, participamos da vida da Igreja, da vida da graça, mas principalmente, a fortiori, são todos aqueles que se consagraram formalmente a Deus, através do diaconado, do sacerdócio, do episcopado e também os religiosos e religiosas. Todo aquele que se consagrou a Deus está incluído nesta apresentação. Porque neste dia, o menino Jesus foi apresentado ao templo e foi consagrado a Deus, precisamente por causa disso. Aliás, este é um momento que é também lembrado no Santo Rosário, no terço, quando nós rezamos o quarto mistério do terço, não é? O quarto mistério gozoso, lembramos e meditamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Então são duas situações, caríssimos irmãos, duas situações diferentes. A criança era consagrada, primogênita era consagrada a Deus e era apresentada, e a mãe era purificada. Então, mas porquê isto? Antes de lá chegarmos, vamos só ver aqui o início do Evangelho, que é de São Lucas, capítulo 2. Temos um trecho longo e temos um breve. Eu vou ler aqui uma parte tenho diante de mim o Evangelho longo, que está dividido, digamos assim, em três partes. Tem uma pequena introdução a explicar, São Lucas explica a questão da lei, depois o encontro com o profeta Simeão e a profetisa Ana, e finalmente o término das prescrições da lei, e a volta para a Galileia, onde o menino Jesus crescia e se robustecia, enchendo-se de sabedoria. Bom, vamos então iniciar o Evangelho, só para percebermos aqui o porquê destas duas situações. Diz assim: ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Então São Lucas explica, neste breve trecho, o que se devia fazer, né, nesses dias, no final desses 40 dias após o nascimento. É que, caríssimos irmãos, vamos ver primeiro a questão da mãe. Porque é que a mãe tinha de se purificar? É que, como estava determinado no livro do Levítico, um dos livros de Moisés, a lei mandava que 40 dias depois do nascimento de um filho, isto se fosse homem, 80 dias se fosse uma mulher, as mães judias ou hebreias tinham de ir ao templo para se purificarem da impureza legal que tinham contraído. Ou seja, não é que eles pensassem que a mãe, dando à luz, estava a cometer um pecado, não é? E tinha de se purificar desse pecado. Não é isso. É uma coisa diferente. Isto não é como aconteceu, por exemplo, com religiões dualistas, como os cátaros, não é? Que viam as crianças, os recém-nascidos, como mais uma matéria má que vinha ao mundo. Isto não tem nada a ver com isso. Era apenas uma visão, talvez um pouco pessimista, mas devido a toda a situação que se dá, que a mãe sofre no parto, todo o sofrimento, enfim, todas as situações também no ponto de vista biológico, isso fazia com que, de alguma forma, ela se tivesse de purificar legalmente. Ou seja, havia um rito para a purificação 40 dias depois de dar à luz. Isto no caso de ser um homem. E nesse interim, o que acontecia é que ela não podia tocar em qualquer objeto sagrado e também não podia entrar em nenhum lugar de culto. Ou seja, ela tinha de se purificar antes de o fazer. E, portanto, Nossa Senhora, que evidentemente que era puríssima, imaculada, participou, não é?
praticou este rito que estava determinado pela lei para todas as mães. Bom, e ao mesmo tempo, nós vemos que no livro do Êxodo, no capítulo 13º, Deus diz a Moisés que deves consagrar-me o primeiro filho de todas as famílias do povo de Israel, porque o primeiro filho pertence-me sempre, seja uma pessoa, um ser humano, seja um animal. E isto porquê? Porque eles tinham saído da terra do Egito, da terra de escravidão. Então o primogênito, por lei, era oferecido a Deus. E, portanto, Nosso Senhor, que tinha nascido de Nossa Senhora, era o primogênito, foi também oferecido a Deus no templo. Claro, isto tem todo um próprio significado, porque sendo Jesus oferecido a Deus por ser o primogênito, ele vai ser o primogênito de muitos irmãos e vai ser o nosso sacerdote, como aliás a segunda leitura de hoje, Carta aos Hebreus, recorda, ser o primogênito de muitos irmãos. Mas o que é que o Evangelho de hoje também nos fala? Fala-nos deste encontro de Nossa Senhora e São José com o profeta Simeão. E o profeta Simeão, que era um homem justo, honesto, que era um homem que esperava desde a sua juventude e que faz depois esta profecia extraordinária. Quando vê o menino, ele interviu naquele menino a salvação de Israel. Diz o Evangelho de hoje, que ele estava tomado pelo Espírito Santo, não é? E até foi ao templo nesse dia, movido pelo Espírito Santo, que o inspirou a ir ao templo. E quando vê o menino Jesus, ele vai dizer aquela famosa frase que se reza todos os dias também na liturgia das horas: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo. Ou seja, ele já pode morrer em paz. Porque os meus olhos viram a vossa salvação que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. Então, o profeta Simeão há muitos anos esperava o Salvador. Aliás, todos os judeus esperavam o Salvador, mas uns mais e outros menos. E este era um homem santo, era um homem que se dedicava ao templo dia e noite e que tinha a certeza no fundo da alma de que o Salvador viria e que ele não morreria sem antes ver esse Salvador, ver a salvação a chegar ao povo de Israel. E, portanto, isto já nos leva a pensar o seguinte, caríssimos irmãos, que as grandes esperas anunciam o quanto Deus será generoso no momento de atender. Vejam que este homem esperou tantos anos, não sabemos que idade teria, mas era uma pessoa muito idosa, estava à espera da morte, a morte era uma certeza para ele, a morte próxima era uma certeza, porque é uma certeza para todos nós. Mas Deus, Nosso Senhor, não deixou de atender. E quando atendeu, alguém pode pensar assim, mas um menino, como é que ele vai pensar que aquilo seria uma grande salvação? Um menino, quem vai saber o que é que esse menino é? É verdade. Só o Espírito Santo podia saber. E foi o Espírito Santo que inspirou aquele homem. Isto faz-nos até lembrar como houve outros santos, na história da Igreja, santos que foram perdidos através dos anjos. Aliás, no Antigo Testamento temos vários personagens importantes que, ao nascerem, já foram perdidos. E nós temos até a vida de santos que, quando nasceram, alguém lhes disse: este menino vai ser um Papa, ou este menino vai ser um grande bispo, ou este menino vai ser um grande santo. E foram, de facto. Há situações em que se deram essa espécie de profecias, essas previsões, não é? Como que almas predestinadas para um determinado posicionamento na vida da Igreja. E o que acontece é que, de facto, Deus às vezes inspira os homens, inspira-os a esperar, e quando dá a solução, dá de uma forma completamente superior, uma forma super generosa. Mas para que ele demora tanto tempo? O profeta Simeão esperou a vida inteira, pode-se dizer assim. É que Deus quer pôr à prova as nossas virtudes, e uma das virtudes que é colocada à prova na espera é a virtude da longanimidade. O que é a virtude da longanimidade? Palavra tão estranha. A palavra longanimidade significa
a virtude que nos dá o ânimo para ver algo bom que está muito distante, não é? E que deve ser esperado durante muito tempo. Mas nós sabemos que virá, não sabemos quando. E, portanto, este ânimo sempre aceso, esta esperança sempre entusiasmada que aquilo virá e Deus não nos irá, não nos fará cair na ruína, né? Na desesperança. Isto é a virtude da longanimidade. Então, esta virtude, é como todas as outras, é fruto do Espírito Santo, mas é uma virtude que é um suportar, não é? Com ânimo e com fortaleza as demoras de Deus, sem perder a esperança. E por isso é que o texto diz: o Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias prometido. Ou seja, não é que ele tivesse assim aquele ânimo constantemente. Eu sei que ele virá, eu não vou morrer, tenho a certeza absoluta. Ele sabia, mas ao mesmo tempo, enfim, às vezes não sentia nada. Às vezes ficava ali, quando será, Senhor? Quando ele virá? Porque, claro, eu tenho esta certeza no fundo da alma, mas não tenho a certeza de quando é que será. E isto causa dor. Mas ao mesmo tempo Deus como que puxa a corda, puxa um elástico, e vai puxando e vai forçando essa virtude da longanimidade. Porque nós vemos quantas gerações de patriarcas, quantos profetas, quantos reis, o rei David, quantos imploraram a vida do Messias e durante tantos séculos e não viram, não receberam, quer dizer, não chegaram a vê-lo, mas Deus superou todas as expectativas através de um menino. Ou seja, aparentemente nada. Podia ser um guerreiro que tivesse chegado e o profeta Simeão, este guerreiro com estes exércitos, este é que vai conseguir implantar o reino de Israel. Não é nada disso, não. Ou seja, é um menino que está ali, mas pela inspiração do Espírito Santo, o profeta Simeão sabe que esse menino é o Salvador de Israel, é o Redentor dos homens. Então é algo extraordinário. E outra coisa que é muito importante nós vermos é que quando este menino é, como diz aliás a leitura da carta aos Hebreus, é em tudo semelhante aos seus irmãos, claro, à exceção do pecado. E isto leva-nos a pensar uma coisa que está na carta aos Hebreus e que hoje em dia é tão atacada. É que, diz assim na carta aos Hebreus: uma vez que os filhos dos homens têm o mesmo sangue e a mesma carne, também Jesus participou igualmente da mesma natureza, para destruir pela sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Nosso Senhor participou da nossa natureza. Ou seja, Nosso Senhor não era um super-homem, não era uma figura do outro mundo. Às vezes eu já ouvi pessoas a dizerem isto. Não, Jesus era um ser de outros planetas e de outros astros. Isto é um disparate completo. Nosso Senhor era Deus que se fez homem. Portanto, era homem como nós. Ou seja, à exceção do pecado. Mas isto faz-nos ver aqui, porque diz o texto que Jesus participou igualmente da mesma natureza. É que há muitas pessoas hoje em dia que querem fazer uma indeterminação biológica do ser humano. Ou seja, o ser humano é um ser evolutivo e, portanto, não há uma natureza humana. E eu até me lembro, quando fiz a minha tese de mestrado, o meu diretor, até uma vez que foi um tema relacionado com a natureza humana, colocava: mas existe natureza humana? Eu fiquei assim um pouco meio apardalado assim, com a pergunta, mas eu disse: olha, se não existir a natureza humana, tudo o que está aqui não tem fundamento nenhum. Porque o ser humano tem de ser o ser humano, não é? Não tem de ter uma natureza própria, diferente da natureza dos animais, dos cães, dos gatos, das galinhas, enfim, das plantas. Não é? Mas eu vi até recentemente uma senhora, uma bióloga, que escrevia já uns bons anos atrás um texto em que criticava, dizia que a natureza humana é um mito, que teima em permanecer. Não é? E dizia que havia aquela ideia de que existiriam leis gerais no indivíduo, que essas leis seriam imutáveis. E era uma forma, dizia ela, de uma classe dominante, no fundo era a Igreja, durante séculos, subjugar e submeter uma série de pessoas a um grau de inferioridade, porque, claro, o ser humano está determinado por Deus. Deus escolheu assim, olha, agora
Então ela dizia que era um determinismo biológico, era a expressão dela, como arma social. Quer dizer, as pessoas têm umas coisas na cabeça completamente loucas. E então concluía esta senhora dotíssima, né, de inteligência, que a natureza humana, com caráter estático e universal, não existia. Bom, coitada. Talvez a cabeça, o cérebro da senhora é que talvez não existisse, porque nós podemos reparar, todos nós podemos reparar, que os seres humanos, por mais diferentes e de raças também que sejam, todos nós temos características, temos comportamentos semelhantes. Na nossa diversidade temos comportamentos semelhantes, diferentemente das outras naturezas. Ou seja, nós temos aquilo que C.S. Lewis dizia, que é a lei do ser humano. O ser humano tem leis próprias e, sobretudo, leis psicológicas, muito características em todos os seres humanos. Portanto, cada natureza tem as suas próprias leis e o ser humano tem as leis, são as leis que Deus colocou na natureza humana. E, portanto, existe uma natureza própria do ser humano. Por isso ele pode ser estudado, porque se não tivesse natureza própria, não podia haver um estudo próprio da humanidade, não é? Quer dizer, de facto, nós vemos como hoje em dia tentam desconstruir tudo na sociedade e uma das formas de desconstruir é destruindo esta ideia de natureza humana. Mas, para terminarmos, nós podemos nos perguntar assim, mas o que é há de comum entre nós e o profeta Simeão? Não é? Então, nós vemos que o profeta Simeão era um homem, um varão, que permanecia diante da degradação do mundo no tempo dele, da degradação, no caso da igreja, no tempo dele. Ele compreendia o quanto tudo estava decadente, estava a ir, digamos, por um caminho que era um caminho de não retorno e que era necessário, de facto, a vinda de um Salvador. Porque, humanamente falando, digamos, sem esse Salvador as coisas não iriam para a frente, as coisas não mudariam, o mundo não seria salvo. E, portanto, as aspirações dele vinham muito de uma intuição interna, de uma graça interior que ele tinha recebido de Deus. E, de alguma forma, nós, caríssimos irmãos, também somos disso, dessa linha, digamos, dessa linhagem espiritual do profeta Simeão. Porque Deus dá-nos longas esperas. Não é? E as longas esperas bem tomadas são a preparação para um futuro grandioso. Por exemplo, nós esperamos o triunfo da Nossa Senhora, como Nossa Senhora disse em Fátima, previu em Fátima. É uma longa espera. Já foram tantos anos que Nossa Senhora predisse, mas nós temos a certeza que virá o reino de Maria, o reino de Nossa Senhora. Ou seja, nós também temos de ter a espera de que muitos dos defeitos que nós temos, às vezes até uma doença que temos, nós com confiança, nós com aquela união com Deus, tendo essa confiança, rezando, temos uma vida de oração profunda, Deus, Nosso Senhor, nos dará aquilo que será necessário e o melhor para nós. E, portanto, o que mais importa, seja uma coisa pessoal, uma doença, um problema familiar, seja algo no mundo, como vemos o mundo está virado de pantanas, de pernas para o ar, nós temos de ter esta confiança de perceber que Deus irá ultrapassar estas contingências, Deus irá vencer. Ou seja, o reino de Nossa Senhora virá sobre a terra. Vamos pedir então por cada um de nós, pelos nossos problemas particulares, nunca desanimar, nunca desesperar, mas vamos pedir sobretudo para que o reino de Nossa Senhora, de facto, seja efetivo em toda a face da terra. É isso que pedimos hoje, neste dia tão especial da apresentação do Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.